Sejam todos bem-vindos, o pessoal que está entrando. Hoje a nossa entrevista é com o ator Saulo Vasconcelos, né, que foi a fera na montagem da Bela e da Fera aqui no Brasil. A gente vai conversar com ele. Só lembrando, as entrevistas de amanhã. Amanhã às 5 da tarde teremos o Guilherme Lobo, que foi o Chip, né, a Chicrinha. Às 7 da noite, o Jonathan Joba, que foi o Dindom, né, o relógio. E às 9 da noite vamos falar com a terapeuta Elaine Romano sobre a influência dos contos de fadas no inconsciente coletivo. Tá bom? Então essa é a nossa entrevista, as 3 entrevistas de amanhã, às 5, às 7 e às 9, certo? Para o pessoal que não viu, ontem a gente conversou com a Chiara Sasso. A entrevista já está salva, tanto aqui quanto no nosso Instagram, no nosso YouTube, tá bom? Saulo acabou de entrar, vamos chamá-lo. Vamos aqui a câmera. Olá! E aí, meu querido, tudo bom? Tudo bom? E você? Como você está? Aqui está tudo muito bem, muito Hora maravilhoso, um foi! clima agradável. Não fala, aqui eu não falo hora pois, você acredita? Não fala Hoje hora está na pois. terrinha. Isso é o povo do Brasil que acha que fala hora pois. Aqui fala Não, pois, pois. eu falei errado, meu pai vai até depois puxar minhas orelhas, porque eu tenho cidadania portuguesa, né? Meu pai e toda a família do meu pai é portuguesa, né? De Lisboa, atrás dos montes. Daí vocês jogam mais uma palavra errado. Ó, o Diogo acabou de entrar, ele é português. E aqui eles Uhum. não falam hora pois, eles falam pois. Pois, e quer dizer pois significa, tem razão. Pois. É, né? É. A conjunção tem um sinal, né? Tem um significado. Deixa eu ver que o povo já está colocando. Tá, o Saulo tem que cantar um trecho sem esse amor do musical A Não Bela e a dá, Fera. gente. São meia-noite aqui, só canta luz neste rosto meu, que a treva escureceu, não resta mais qualquer delicadeza. E pronto, é o que eu consigo cantar E pronto. agora. Para o pessoal que não sabe, Saulo está em Portugal, né, morando com a família. Então a gente já agradece, são 4 horas a mais do que a gente está aqui. Aqui são 8 horas e 3 minutos. Lá em Portugal já são meia-noite e 3. As meninas já devem estar dormindo, né? E Doutor Carlos, só para dar um oi aqui para o doutor Carlos, meu querido amigo doutor Carlos. Olá, olá. Só queria dar uma alô, só queria dar uma alô, desculpe. tá bom. Já estou até pedindo um fado. Eu Já que faço, eu estamos faço, um falando fado eu disso, faço. Muito deixa boa eu colocar noite, aqui. senhoras e senhores. Lá na minha terra há bons cantadores, boas cantadeiras. Choram as casadas, cantam as solteiras. Saulo, aproveita e já fala para o pessoal que dia 3 de outubro você volta em Coimbra com a comédia musical Velhos São os Trapos, né? Isso, dia 3 de outubro aqui em Coimbra, a gente, não, na verdade é em Aveiro, é uma cidade bem pertinho daqui, 60 Então, quilômetros, a gente vai apresentar lá. E vai ser de imperdível para quem é daqui da cidade, né? Eu não sei, eu acho que nós não vamos fazer transmissão online como da última vez, porque custa um dinheirão e precisa ter muita gente para poder valer a pena a transmissão, entendeu? lógico. Mas para o pessoal que estiver em Portugal e que quiser assistir, em Aveiro, no dia 3 de outubro, Velhos São os Trapos, uma comédia musical, são 3 atores, você e mais 2, né? Pelo que eu Isso. estou vendo aqui na Eu, o divulgação. Diogo Carvalho e a Ana Raquel fazendo, e também o Pedro, esqueci o sobrenome dele, desculpa, mas que ele chegou agora, tocando piano. Nós compomos o elenco. Débora, 3 de outubro é seu aniversário, então já te mando um beijo de parabéns adiantado. É. E vem cá, como é que tá a vida aí? Como é que tá? Que eu acompanho um pouco de você. Você tá até. Porque alguém perguntou aqui que queria saber se você estava vindo para o Brasil, porque queria ter aula.
mas você está dando aula pela internet, aula de canto para o pessoal, como é que é? Sim, sim, dou aula, eu tenho um baita, eu tenho um mini estúdio aqui, sabe? Eu tenho um piano, eu tenho um monte de coisa aqui. Não sei se dá para ver o piano. Tá tudo aqui, e eu dou aula, assim, eu acho que é até mais proveitoso dar aula, às vezes, por internet, do que presencial, em alguns, em alguns sentidos, sabe? Porque você escuta melhor, você pode tá bem dentro do seu ouvido por causa do fone. Oi, Mayara! Então, eu já estou dando aula já desde que eu vim para cá, com muitas Então, para muita gente, assim. Desculpe, eu te interrompi. para o pessoal que quiser, é só entrar em contato com você, né? Que teve alguém aqui que perguntou que queria saber queria fazer aula com você, então tem essa possibilidade, é só entrar em contato, Só me né? mandar um ADM. Ô, Saulo, a gente já está quase comemorando 20 anos da Bela e da Fera, né? Só que antes da gente começar a tocar nesse assunto, eu queria saber uma coisa. Quando eu comecei a fazer a pesquisa, eu sabia que você veio lá de Brasília, né? A gente vai até falar daquela. Ixi, apagou a luz. Peraí, acabou a luz. Né? Porque isso aqui às vezes cai quando a luz fica muito forte, mas já vai acender. Pode fazer a pergunta. Tá. Então, você veio lá de Brasília, mas antes de você entrar nessa parte, né, das artes, na parte do canto, você teve algumas outras profissões, né? Você trabalhou no banco, você trabalhou como baterista, né? Já tem a música, você foi professor. Como é que você sai dessa área e você resolve entrar nessa parte de canto, que depois que a música vai te levar para o teatro? Como é que foi isso? Eu fazia música como hobby, né? Como qualquer pessoa. Eu acho que a maioria das pessoas começam meio assim. Fazem como hobby, eu tocava bateria, aí depois eu entrei num coral, e aí comecei a cantar música clássica em coral, e aquilo foi uma coisa, uma experiência extracorpórea. Eu falei, nossa, eu quero isso pra minha vida para sempre. E aí eu fui, deixa eu botar o fone pra cá. Opa! Que aí pelo menos com um pouquinho de luz do abajur aqui. E aí eu fui tomando gosto, cara. Eu fui fazendo aulas de canto. Tive um grande mestre, que foi o Marconi Araújo, que foi meu primeiro grande professor lá em Brasília. E depois tive um outro grande mestre, que foi o Sandro Christopher, que também foi um cara assim que me adotou. E aí eu falei, nossa, eu quero muito isso para minha vida, eu quero muito isso, eu quero muito isso. E aí as oportunidades foram acontecendo, né? Porque às vezes você quer muito e as oportunidades não acontecem. Claro. Aí jamais imaginaria que fosse fazer musical, achei que ia ter carreira em ópera, até que eu fui assistir musical lá no exterior, aqui em Londres. E aí, quando eu fui para Londres, nossa, fiquei encantado. Falei, nossa, eu quero muito fazer isso. Não tem no Brasil, mas eu quero fazer. E eu, atrevido, queria mudar para os Estados Unidos achando que eu ia entrar na Broadway, que quando eu entrasse lá eu ia fazer umas aulas, ia estudar na universidade, na melhor universidade que eu conseguisse pagar, e logicamente que eu ia trabalhar na Broadway logo em seguida, na minha cabeça. Mas deixa eu aproveitar, já que eu vou pegar também essa parte de você como docente de canto, né? Com certeza naquele jovem, né, no jovem Saulo, devia passar algumas, não indecisões, mas dúvidas. Será que eu troco, digamos, a minha vida já pré-definida por uma área completamente diferente? Isso daí passou na sua cabeça? O que você levou na decisão? Como é que foi essa decisão de mudar de uma área para uma completamente nova? Desculpa, porque cortou um pouquinho a tua pergunta. Porque assim, né, desculpa. Você jovem, né? Você já tinha já uns trabalhos, você já trabalhava para ganhar o seu dinheiro, para ganhar seu sustento, e aí você decide ter essa mudança. Passou alguma coisa assim, alguma indecisão, alguma dúvida? Como é que você trabalhou com esse questionamento? Assim, vou sair
daquilo que eu já tenho garantido para algo novo que ainda vou ter que começar? Menina, mas o meu drama já começou quando eu fui fazer a universidade. Porque quando eu fui fazer o vestibular, eu falei, o que eu vou fazer? Eu não gosto de nada. Eu falei, putz, eu não tenho interesse. Eu gosto um pouquinho gosto de matemática, gosto de física, química eu vou fazer alguma coisa. Aí o meu melhor amigo na época, ele falou, cara, eu vou fazer engenharia civil e tal. Eu falei, nossa, então é isso que eu vou fazer. Olha que personalidade. E aí eu vi que era osso passar, né? Era osso duro de roer, porque era bem concorrido. Eu falei, quer saber, eu vou fazer primeiro para química, que eu tô vagabundo para caramba. O terceiro ano foi um ano difícil. Eu comecei estudando de tarde, aí eu mudei para de manhã e mudei de colégio, porque eu fui expulso do Marista. Então eu fui parar no objetivo. Então a matéria, eu vi matéria de novo e eu fiquei sem ver algumas matérias que precisava ter visto, porque os conteúdos nos dois colégios são vistos em anos diferentes. Então Uhum. qualquer coisa que desse na cabeça ali, fui fazer química, que tinha um pouquinho de matemática, eu gostava, e era facinho de entrar. Se tirasse nota negativa, você entrava lá naquele negócio. Só se Sim. você fosse reprovado na redação. Eu fui fazer química por vagabundiagem, porque foi um ano realmente muito difícil. E aí, quando eu entrei na universidade, eu encontrei com uma amiga minha, ela falou assim, Saulo, tem um coral aqui, vamos entrar no coral e tal. Quando eu entrei no coral, menina, aí eu me achei. Aí eu achei o curso que eu queria na universidade, só que não era um curso formal, era só um encontro de uma vez por semana, 4, 5 horas por dia de ensaio. Por dia não, era um dia, era 4, 5 horas por semana de ensaio, porque a gente só se encontrava uma vez. E aí cantava música clássica, e aí sempre eu acho que a música ou a arte ou a performance de palco ou qualquer coisa que tivesse a ver com isso era a minha paixão maior. Eu sempre levei a vida paralela assim para poder uma espécie de vida paralela normal, mas sempre Uhum. estando ali em estar no palco de alguma forma, né? Num primeiro momento como baterista, depois cantando, depois como ator também, etc. Então, não foi para mim, não foi uma transição. Para mim nunca teve dúvida, nunca tive dúvidas. Quer dizer, sempre tive dúvidas, mas eu nunca tive dúvida do que eu queria. Eu sempre tive Certo. dúvida se era possível. O que eu queria, isso não tinha dúvida. Se era possível, é que era a dúvida maior. Então, eu ia tocando a vida para ter um plano B, aí depois acabei fazendo economia, porque era uma coisa assim, uma matemática um pouco mais leve, que a matemática de universidade é um troço cabeludo de difícil, muito mais difícil do que no ensino médio. Eu falei, não, Uhum. quero isso não. Ia fazer economia que tinha algo de matemática, mas também era mais de humanas, né? Então, ali eu me achei, assim, também por causa de outro amigo, que estava fazendo engenharia elétrica, ele ficou super frustrado, porque não aguentava mais, largou tudo e foi fazer economia do zero. Eu falei, pronto, é esse cara aí que eu vou seguir. E aí também não E, teve economia, porque aí depois, quando eu estava lá nos meus últimos anos, nos meus últimos semestres, eu fui convidado para fazer musical no México. então, é diferente, né, digamos, 99% do pessoal que começa a entrar nessa área aqui no Brasil, né, você já foi chamado para ir lá para o México para fazer o Fantasma. Como é que deu esse contato? Como é que foi esse convite para você ir se apresentar lá, para você assumir esse primeiro protagonista? Ai, deixa eu tentar resumir a história, né? Porque senão você dá uma live toda, ficar falando demais, pode E a ficar. gente tem que chegar na Bela e a Fera. Pra gente chegar na Bela Fera. Olha, foi assim. Basicamente, eu estava seguindo um dos meus mestres que eu citei no início da live, o Sandro Christopher. Ele estava fazendo uma ópera aí em São Paulo. Você está em São Paulo, não tá? Sim, São Paulo. Fazendo aí uma ópera aí em São Paulo, lá no Teatro Alfa, Dom Giovanni, de Mozart. Aí eu fui acompanhado, falei, pô, ele falou, Sal, você não quer ver? Você tem acesso aos ensaios, aos camarins, a hora que você quiser. Eu falei, o quê? Vambora, vambora. E ainda me ofereceu de ficar lá no quarto dele, sem custo nenhum, comia
comia no hotel sem pagar nada. Falei, o que? Come Vamos. comida e cama de graça? Falei, putz, Sandro, vambora, vambora. E eu fui e fiquei com ele acompanhando. E aí uma pessoa, um amigo dele, ligou para ele pedindo conselhos do que esse amigo dele deveria cantar para uma audição de um musical que se chamava Rent, que ia para o Hum. Brasil. E aí eu fui fazer essa, aí sabendo dessa audição, eu me inscrevi e fui fazer a audição. Só que o pessoal que estava envolvido com essa audição do Rent, que veio de fora, tinha uma equipe mexicana que estava envolvido com esses testes. E aí, esse mesmo pessoal que estava envolvido com o teste do Rent também faria o Fantasma da Ópera dali a alguns meses. Então o cara falou assim: você não quer fazer teste para Fantasma da Ópera para a gente? E aí eu fiquei meio confuso, topei, foi uma série de eventos assim extraordinários, de sorte, de estresse, de confusão, que me levaram à Bélgica. E aí eu fiz o teste lá contra 4 finalistas, acabei passando. E aí a minha história com o musical começou ali, em 1999. Então, porque é aquela coisa, né? Basicamente, o pessoal que fez o Rent fez o Aí Vem o Dilúvio, né? Foi nessa época, e você só chega, né? Depois, só chega depois no Lemis, digamos, perdeu esse pré-começo, esse pré-início, né? Dos musicais aqui, que essa companhia mexicana que você falou era a CI, né? Que aí vira depois a T4F aqui no Brasil, né? Exato, exato, exato. Aí você foi para o México, ficou lá, a gente ainda não lhe conhecia, só o pessoal lá de Brasília e das suas apresentações do coral. Aí como é que você sai do México tendo feito o Fantasma e você recebe, nesse meio tempo, está acabando o Lemis aqui, desculpa, vai começar o Lemis e como é que é feito esse seu retorno? Porque você assumiu o papel, um dos dois papéis principais do Lemis aqui aqui no Brasil, né? Na verdade, eu fui malandro, porque eu sabia que o Lemis ia para o Brasil, e aí eu resolvi mandar um e-mail de agradecimento para o produtor. Olha, muito obrigado, porque graças a você eu estou aqui no México e tal. Só estou mandando um e-mail para agradecer, porque, poxa, você foi super gente fina. Mentira, né? Já querendo já fazer um bem bolado ali para ver se ele não me chamava, se ele me para audição do Les Misérables, e ele acabou me convidando. Ele caiu na minha, na minha isca e aí me chamou, me convidou para fazer teste, não me convidou para fazer o espetáculo. E aí eu Uhum. fui lá, ele pagou passagem, mas eu fui com tudo lá, passagem, hospedagem, tudo bonitinho, já para fazer as audições finais. E ali eu conheci o nosso querido Tumora, que já partiu, conheci a Alessandra Maestrini, Bianca Tadini, conheci uma penca de gente que não era de Brasília, conheci amigo todo de Brasília, Fred Sim, Silva, todo mundo, Paula Capovilla, já conhecia tudo de Brasília, já tudo a amigo Sara. de muito tempo. Mas ali eu conheci uma galera que assim, top top das galáxias musical, e aí fizemos amizade e todo mundo passou no elenco e fizemos esse primeiro grande musical na estreia do Teatro Abril. Mas também também outra malandragem que eu fiz é que eu falei assim, eu já com Jesus Christ Superstar escalado no México, já estava escalado como Pilatos, eu sempre falo Pilates, o Pôncio Pilatos, e aí já estava tudo certo, mas aí, cara, eu falei assim, caramba, entre fazer Lemis vai pro Brasil, mas depois vem pro México também, eu faço. Aí eu metido a besta. Mas a Bela e a Fera já tinha ido pro México. Uhum. Onde a gente vai chegar? Olha o gancho. E aí, olha só como eu era metido a besta. E não era arrogante, mas eu era muito Mas autoconfiante. você planejou, né, na sua cabeça. Eu já planejei assim, falei assim, eu vou pro Brasil porque eu faço Lemis, faço Javert, e não tinha nem feito o teste ainda do Javert. Mas você ter terminado o papel. Eu faço o Javert e depois faço a Fera. Depois eu volto para o México e trabalho lá no Lemis. Pois é, larguei tudo. E assim, largar. Eu já sabia como é que era o esquema lá no No México. México. Feito um grande, mega espetáculo, que era o Fantasma da Ópera.
E no Brasil até então não tinha tido nenhum mega espetáculo. E a gente não sabia se ia dar certo, né? Foi Uhum. uma decisão arriscada, eu corri um risco ali. Eu falei assim, mas meu coração não aguenta voltar para o Brasil e fazer Lemis, mesmo que dê tudo errado, cara, ia ser fantástico estar ali. E aí, e depois fazer a fera. Então, agora vamos embora, vamos voltar para o Brasil. Aí foi essa a minha grande motivação, foi inclusive a Bela Fera, porque a Bela Fera já tinha E, estado na. tava, para o pessoal que não sabe, tem uma matéria que eu fiz, está no meu site. Era para ser, né, a Bela e a Fera, porque tinha terminado a temporada na Argentina, já ia vir para cá todo o cenário, figurino, essas coisas. Só que, como ainda não sabiam como era a resposta dos brasileiros, deixaram a Bela e a Fera para depois e começaram com o Les Miserables, né? Foi. Mas deixa eu só abrir um parênteses. Para o pessoal que não conhece, essa série de lives do A Bela e a Fera, né, é em homenagem ao Marcos Tomura, que o Saulo acabou até de falar, que trabalhou com ele no Lemis, e depois o Saulo teve a oportunidade de trabalhar até no Forever Young, que foi o último espetáculo que o Tomura estava. Se caso, né, ainda estivesse conosco aqui nesse plano, ele teria sido convidado, né? Marcos Tomura fez o Lumière nas duas versões da Bela e da Fera, então durante essa semana inteira, toda essa série de lives é em homenagem ao Marcos Tomura, onde quer que ele esteja num ótimo lugar, olhando aqui pelo nosso teatro, pela nossa cultura, né? Isso, obrigado, eu agradeço pela homenagem em nome dele, porque era uma pessoa realmente diferenciada. E é aquela coisa, né? Não querendo tocar no assunto, mas eu acho que eu até decidi, né, fazer essa série de lives sobre os musicais que fizeram parte da história, né? Comecei com um de 81, que foi Aí Vem o Dilúvio, que depois voltou em 99, né? Que o Jarbas e o Tumura também esteve lá como papel principal, o Padre Crispim. Uh, a gente não cuida muito da nossa memória, né? Acho que daqui mais uns 5, 6 anos, se falar Marcos Tumura, pode contar que muita gente não vai se lembrar, não vai saber quem é, né? E acho que a gente precisa estar mantendo essa memória da história do nosso teatro musical, da história do nosso teatro, dos nossos atores vivos, né? Que foram vocês que fizeram a gente chegar onde a gente está agora, porque vocês começaram, né? Bibi Ferreira lá em 62 com o primeiro My Fair Lady, e depois essa caminhada inteira até a gente chegar onde a gente está agora é por causa de vocês. Então eu acho que essa homenagem, essa série de lives precisam ser feitas para que a gente possa ter esse registro, para que a gente possa guardar, né? Porque para encontrar material sobre a Bela e a Fera, que foi 2002, ou seja, 18 anos, né, atrás, teve uma dificuldade, né? Você ter manter esse registro é um pouco difícil, né? É. Engraçado, o tempo vai passando aí. Hoje a gente vive a época da informação, é muita informação, né? Então, uma coisa que aconteceu há um mês, fica mais quase que esquecida, né? Então, só realmente coisas muito impactantes para ficarem na memória das pessoas. E, e eu acho que, graças a Deus, tanto eu quanto tu fez parte de uma série de coisas que impactaram muitas pessoas na cidade de São Paulo, né? O Les Misérables, a Bela e a Fera, depois o Fantasma da Ópera, depois. Então, Então, a reverbera, que engraçado que reverbera até hoje, né? São não coisas. é? Daqui a pouco faz 20 anos que o Les Mis estreou, daqui a pouco faz 20 anos que a Bela e a Fera A estreou. Bela Fera estreou e a E gente ainda. E ainda, graças a Deus, tem. Os atores dessa época ainda estão, né, em plena ação e ainda estão, né, ocupando a nossa cultura, né, e até mesmo passando conhecimento para esses jovens atores que estão entrando agora, né? é verdade, tem razão. Então, vamos. Você fez o Lemis, você foi o Javert, e aí chega a hora do A Bela e a Fera. Você foi convidado ou você teve que fazer audição para o personagem?
Olha, eu nunca fui convidado, até a Noviça Rebelde, que foi em 2009, estamos falando aí de 10 anos de carreira já com musical, eu nunca tinha sido convidado, eu sempre tive que fazer teste. Então você pega a fila como todo mundo, claro que aí quando você conhece o povo lá da produção, você fala, você vai mais relaxadinho, mas você espera igual todo mundo, aí atrasa, você espera 3 horas, 4 horas de atraso, como todo mundo. O mais engraçado é que a gente que está lá, que deveria estar mais impaciente, a gente entende mais do que quem está lá pela primeira vez audicionando. Uhum. Nossa, que demora, que atraso. Mas às vezes acontece mesmo, né? Porque é uma série de pessoas que tem que ouvir, e às vezes a pessoa fica um pouquinho mais, porque quer ser mais estudada, mais analisada pela banca e tal. E aí fiz os testes igual todo mundo, e eu lembro que no caso específico da Bela Fera, cara, tava eu, Léo Neiva, Adriano de Sidney, todos eles do Les Misérables, né? O Tumura, o Biraci, Uhum. finalistas para fazer a fera. Não tinha muita gente, assim, sabe? Com, com Ainda perfil. não- e como tem agora, né? Que agora tem com certeza um número maior de atores no nosso mercado, diferente de há 20 anos atrás, né? É, eu acho que muitas das oportunidades que eu tive também, claro, eu tenho meu talento, mas eu tive sorte de viver uma época que não tinha muita concorrência também. Então, eu já tinha uma preparação diferenciada mesmo e fazia parte de um. Eu vivia uma época que não tinha tanta concorrência. Hoje as pessoas têm uma preparação diferenciada, mas muita gente que tem preparação diferenciada. Então, isso já não é mais o diferencial. Você tem que realmente assim super se destacar, porque senão, tipo assim, ai, cara, ele é incrível. Ah, mas também tem esse outro aqui que é incrível, e também tem outro que é muito incrível. Deus, como é que a gente vai fazer? E você acaba deixando de fora uns três ou quatro, não entram nem no coro. Não é por falta de talento, mas às vezes é que você não atende todos os pré-requisitos necessários e até mesmo fazer o par com no seu caso, né, fazer o par com a Kiara, que era o seu o par romântico, né? Então não adianta você fazer, né, tem que ter um encontro até nisso, né? Pois é, e Kiara estava fazendo o primeiro trabalho dela, da vida, né, assim, mais expressivo, né? Ela tinha feito vários musicais e tal, mas sempre coisas pequenas. De repente, ela também ali estava fazendo o primeiro grande projeto dela. Então, eu já tive uma identificação e um carinho grande por ela, porque eu sabia como ela se sentia, porque eu já tinha me sentido isso daquela forma muito recentemente, né? Fazia muito pouco tempo que eu também estava me sentindo com uma oportunidade tão avassaladora como uma oportunidade daquela que ela estava tendo. Então, foi muito interessante esse processo, e eu lembro até hoje que depois do meu teste, o Ah, diretor veio falar assim, é você. quem Não, falou, desculpa, não entendi. ele não tinha nem ouvido as pessoas, ele falou assim, é você. E eu falei assim, yes, 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 yes. Tava tudo planejado, porque eu tinha ido para o Brasil exatamente para isso. Mas, mais. A única coisa triste, a única nota triste foi que o resultado dos que ficaram na Bela Fera foi dado no próprio camarim do do, Cerrado. do, do Lemes. Isso foi muito triste, meu, porque, sei lá, de 40 atores, só cinco passaram. Eu, Andresa Maceito, Mura, Bira, e sei lá, e mais um ou outro ali. E A Paula, né? Que fez a Mrs. Paula. Não, a Paula foi na segunda, né? foi na segunda. Foi na É, segunda. eu não vou lembrar, né? Desculpa a falha, mas. E aí foi muito triste saber que daquele elenco de 40 pessoas, 35 ali não iam ter emprego, sabe? Aí foi um. Quando falaram o meu nome, que eu já sabia que era eu, foi um gosto agridoce, né? Fala assim, Você não pode vibrar tanto por causa dos seus colegas que não. Simone Gutierrez, bem lembrado aqui, eu não devo. Pô, nada mais, nada menos que Simone Gutierrez, uma monstra, né? Na hora que eu fui esquecer. Mas a gente esquece, não tem jeito, vai ficando velho, vai ficando com Alzheimer. E aí foi agridoce, cara, porque fala assim, putz, e aí todo mundo veio falar assim, Saulo, você não ficou feliz não, meu? Pô, cara, caramba, eu fico Fiquei, feliz. né? Eu fiquei, mas aí eu expliquei, né? Aí todo mundo falou, putz, valeu, tal, mas pode ficar feliz aí, vai dar tudo certo, a gente vai conseguir.
A gente já se encontra nos palcos e foi dito e feito, né? Depois encontrei um monte de gente ali que fez o Lemis, Ivan Parente, encontrei mais pra frente, encontrei também, cara, muita gente, Tony Germano, encontrei tanta gente que aí fui, ufa, bom. Porque só lembrando que naquela época, né, basicamente a gente só tinha o Teatro Abril Renault, o Teatro Alfa acho que devia estar abrindo junto com o Hotel Transamérica, mas eram dois teatros, né, e você tinha um ou dois musicais no ano e já era muito, né? Na Musicais de grande proporção, não. na época do Lemis a gente teve o Lemis e o Beijo da Mulher-Aranha, paralelos, assim, e mais nada, acabou, só tinha aquilo. Então, aí depois teve a Bela e a Fera, já teve uns três ou quatro, teve gospel, teve aí um monte de musical legal, mas Aí foi aumentando. os dois, três aí fechavam as portas e tal, porque era difícil se manter em cartaz se não tinha uma grande produtora como T4F por Sim, trás. com certeza. E depois que foram abrindo as outras. Eu vou aproveitar aqui e fazer um parênteses e colocar algumas perguntas que foram enviadas. Aí eu vou falar sobre a sua preparação para a fera. A Maria de Fátima Silva, a sua fã, conheço, É, só de a parte virtual, mas a conheço, a Mary. Ela perguntou para você como era ficar tanto tempo em cena e cantar com aquela máscara. E também, aproveitando a mesma pergunta, teve Ian Feitosa, eu acho que é homem. Ian Feitosa perguntou qual a prótese era mais desconfortável, fantasma ou da fera, e se travava um pouco a sua articulação. o Ian falou bem, não é máscara, Mary, é prótese mesmo. Então a prótese ela vai colada, no caso da Bela e a Fera, ela ia Eu vou mostrar aqui. Né? é, em uma do queixo, tinha essas duas laterais. Deixa a foto aí que eu vou explicando. Uma no queixo, aí colava. Aí depois que fixava bem, tinha essas duas laterais da mandíbula. Aí colava uma, colava a outra. Aí beleza. Aí tinha a do nariz, aí colava. Essa era meio chatinha de colar, porque o suor escorria da testa e caía nela e descolava. Imagina. E as da sobrancelha, uma de cada lado também separadinhas. Então era nessa ordem: queixo, nariz, queixo, o resto da mandíbula, nariz e as sobrancelhas. E aí E aí, e a- aí dava isso daqui. Deixa eu colocar aqui a foto de você. E aí depois colocava todo o figurino, a peruca, né? E aí ficava assim. ficava gato. Agora focou. Aí, por cima do Ah, queixo, por essas próteses todas e uma espécie de uma barba, né? E um pelo aqui também no nariz, os pelos da sobrancelha que juntava com a peruca, dava a sensação de que só os meus olhos que ficavam à mostra. não é visível. Mas na verdade tinha também um pouquinho da bochecha e um pouquinho da testa que ficava à mostra, mas com um tanto de pintura e etc. Parecia que realmente eram só os olhos. Mas Mas não era. prejudicava a articulação e prejudicava você para respirar? Como é que era? Não, prejudicava não, porque naquela foto lá que você mostrou, eu enchi o saco para cortarem o buraquinho do nariz bem grande, porque vinha bem fechadinho, sabe? Não sei se nessa foto esteja, ó, tá gigante lá o buraco, ó, para poder respirar bem. E o que era mais chato também era esse queixo aí, quando você suava muito, principalmente nos primeiros ensaios, o suor ia descendo e acumulando aqui, porque sempre a prótese ficava um pouquinho solta na parte de cima, aí ia fazendo uma piscina de suor Hum. com a cola, eu engolia aquilo, nossa, era muito chato, muito desagradável. Mas aí eu comecei a usar uns cremes assim que faziam não suar e tal, e eu comecei a ficar com a pele cheia de ácaro. Foi uma desgraça, era cheio de coisinha Hum. para resolver. E fora que também tinha o peso do figurino, né? Tinha o Aqui peso, você e a Kiara. era muito. Esse figurino específico era o mais pesado que tinha. Era tipo assim, era como se eu tivesse, sabe, carregando as minhas duas filhas no colo o tempo todo. Travou. Espera aí que ele já Ei, volta. Oi, voltou.
Aquele figurino ele especificamente era muito, muito pesado. Tanto que até que eu vi umas entrevistas suas anteriores, né, que a fera tinha que andar um pouco curvada para frente porque ele era um animal, né? Então o peso até auxiliava você, né, jogar um pouco para frente, mas você tinha que encontrar o seu centro de gravidade para você não cair, né? Que foi o que a Kiara contou ontem, que com o vestido de baile, 20 quilos, né, distribuídos, e você rodava ela, às vezes no começo ela ia feito peão, né? Essa questão da postura da fera ser meio inclinada para frente era um problema, né? Porque aquilo fazia muito mal para minha coluna, né? E eu tive uma hernia de disco por conta disso. Porque se você é ereto, aquele negócio já pesa, ereto talvez afetasse o ombro, os quadris, o joelho, aquelas regiões do corpo onde o corpo dobra, que talvez ali a ação ali do peso fosse muito difícil. Quando eu resolvo dobrar a coluna para frente, você alivia o peso do quadril e do joelho, mas aí as costas vão embora. E a nossa diretora assistente, ela já tinha avisado, a Moira, ela falava assim, vai para academia, meu filho. Pode ir para academia, capricha aí, porque senão Fortalecer os músculos. você vai se estourar todo. Eu já estava em preparação já forte de academia 2 meses antes. E a gente sabe que depois de para mim, né? Depois de um tempo, os próprios musicais começaram a contratar o serviço de fisioterapeuta. Naquela época, você já tinha um serviço oferecido pelo pessoal da CT4F? Não, ainda não. Eu acho que foi ali que começou a ficar brabo o negócio. Porque ali todo mundo machucava e aí é mais barato para a empresa contratar um fisioterapeuta e pagar por isso do que depois pagar os cuidados médicos. Porque se você está trabalhando para a empresa e tem problema de saúde por conta desse seu trabalho, a empresa que é responsável por você. Então eles acharam por bem dali para frente, e aí depois veio Chicago, ter um fisioterapeuta ali o tempo todo, que foi uma ótima solução. Não acho que nenhum, pelo menos assim, no México eu sei que não tinha, aqui em Portugal não tem. Então é uma boa solução. Eu acho que toda companhia deveria ter um investimento que vale a pena. Com certeza. O Dani Barros, 77, perguntou se o figurino da Fera foi o mais pesado que você usou. Olha, foi o mais pesado junto com o do Cats também, né? Porque também era Ah, bem. sim. Você não dava nada e tal, porque ele era bem fofinho e bem soltinho, assim, mas meu, parecia que você estava usando uns 3 ou 4 cobertores assim em cima dos ombros. Aí também incomodava bastante e também me machucou a minha lombar bastante. Então acho que Era por isso que você não saía do palco no intervalo, no Cats, que você fazia o Deuteronomy, que era o gato mais, um dos gatos mais antigos que era mais sábios daquela trupe. Era por isso que você não saía, porque para evitar tanto seu deslocamento de um lado para o outro? é, é, era exatamente era o Old Deuteronomy e, e aquele figurino, na verdade, ele tinha a função dele era dar esse peso mesmo pro personagem, porque como ele é um sábio e tal, é como se fosse um líder espiritual da tribo lá de gatos e tal. Então ele não era um cara que se mexia muito, fazia muito com a coreografia, graças a Deus. Graças a Deus. Só faltava mandar você ainda dançar com aquele figurino. No final do primeiro ato tem um troço que chama Jellicle Ball, que é um número assim que era de matar os meninos. Assim, tinha o Daniel Monteiro que tá na, Sim. que tá em Londres, No Rei Leão. tinha o Léo Wagner, são os bailarinos assim, atores, bailarinos, assim, com os corpos, assim, uma preparação física. E esses caras saíram assim. Eu falei, gente, se eles que são eles estão saindo assim, imagina se eu estivesse ali no meio. E eu fazia a coreografia de abertura. Então, Uhum. ali na coreografia de abertura eu já queria pedir arrego já, porque era muito puxado. Então, esse figurino, ao mesmo tempo que ele era a minha via crucis, ele também é o que me salvava, porque graças a ele eu ficava sentadinho ali no pneu só na palminha. Assistindo. Enquanto a galera lá dançando, eu lá. Mas eu, cara, eu dava um apoio, puta, eu dava uma baita apoio moral. Eu não ficava lá, tipo assim, sabe, só de boa. Eu ficava gritando, vai, cara, vai, gente, vai, vai, tá lindo, tá lindo. Todo dia eu gritava, dava palavras de.
e encorajamento para o pessoal, né? Para os meus colegas. Ó, o pessoal do teatro musicale, perguntou qual a cena da Bela e da Fera que você mais gostou de fazer? Gente, eu não sei porque eu acho que era aquela cena de quando a Bela vai contar a história do Rei Arthur Ah, para tá. pela primeira vez. Para quem não conhece o espetáculo, ela fala assim: eu vou ler um livro para você, e não sei o que, vamos para a biblioteca e tal. E ele fica meio assim bolado, né? Fala assim: não quero, não quero, não, lê você aí. E aí eles entram na biblioteca e ela sugere que ele lê um livro, e aí ele não quer ler, perdendo a paciência. Na verdade é que ele não sabe ler porque ele tinha os criados, né, que liam para ele, né? Então ele nunca desenvolveu a Sim. habilidade de ler, por incrível que pareça, né? Mesmo um príncipe tendo uma condição social superior ao resto do seu reino. E ali, ali naquela cena tem uma conexão tão bonita entre os personagens, é ali onde eles se apaixonam, é ali onde o arco ele faz a curva, né? A fé Uhum. ele deixa de ser fera e vai começar a se humanizar e vai se tornar uma pessoa, vai entender o verdadeiro significado do amor. Então, a metáfora por trás daquela simples ação de ler um livro para alguém que te mantém presa em seu castelo, sabe? Te mantém refém. Ela vai lá e se prontifica, sendo que o pai dela está lá, ela E está. ela tenta trocar o lugar com o pai, né? É uma coisa muito louca aquela cena, era muito bonita, era o que eu mais gostava de fazer e não tinha grandes. Não era nem a música da Fera e tal. A música da Fera não era das minhas cenas preferidas de fazer, era das minhas canções favoritas de cantar de todos os tempos, uma das que eu mais gostava, mas não era das minhas cenas preferidas porque era muito, muito cansativo. Eu falava, ai meu Deus, ficava meio tenso, um pouquinho tenso quando eu não estava em 100% de condição. Porque se você não estava em 100% de condição, você ficava com falta de ar, dava palpitação. Às vezes, quando eu cantava com muita vontade, eu tomava uns Red Bulls, até dava um apagão. Porque era muito, muito intenso, muito calor, muito peso da roupa. Então, aquela cena da leitura primeiro que dava para descansar, era gostoso e tinha uma conexão linda entre os dois personagens. Isso até amanhã a gente vou conversar com uma terapeuta, né, sobre assim, a influência dos contos de fada, né? E fala muito disso no desenho, né? Que se você se lembra da roupa, da cor da roupa do seu personagem, é azul, né? É azul por quê? Porque é uma azul que você começa com vermelho e você vai indo para esse azul, que é quando você começa a se humanizar, né? Então tem também toda essa simbologia por trás. E tem a O pessoal simbolização também, a fera começa a se humanizar e o que garoto começa a virar uma fera, né? Tanto que o figurino do Gaston sempre é vermelho, né? É, Saulo, você sabe como é que faz para tirar essa pergunta que fica aqui na tela? Que eu não sei tirar isso, não. sei não, filho. Se você não sabe, se vira aí. Oh, meu Deus do céu. Escolha uma. Não, Não sei, sinceramente eu não sei. não, eu vou deixar aqui, Bem, não acho fala que aí, não está atrapalhando. Deixa eu ver. Tá. É, que mais que eu. Então, e vem cá, a peça, né, era uma peça familiar, era uma peça para a família toda, e é interessante. Você conseguia perceber a reação das crianças quando viam você a primeira vez? Porque você demora um pouco para aparecer, né, na peça. Até então é só pessoas normais, com roupas normais, aí de uma hora para outra chega a fera. Como é que foi? Como é que foi isso, essa reação? olha, era assim, era bem. Elas morriam de medo no começo, quando eu aparecia, no primeiro momento. E depois, você quer começar uma nova live? Tá? Porque estou vendo. Caralho, eu vou fazer assim. A gente continua aí. Eu só vou tirar você e já te adiciono de novo. Que Tá aí bom, acho que sai essa pergunta. fechou. Ah, calma aí. Não. Eu tô vendo que você tá meio boladinho com isso. Não é que eu estou tentando tirar porque o povo está falando que está bem no seu rosto. Ah, Aqui, ó. Só apareceu. calma aí, não. Ó, eu vou tirar você e já te adiciono. E não sai o. Não. Cancelar.
É interessante como é que a gente tira essa pergunta daqui. Tá. Ai, ai, não sai, não termina. Como é que eu tiro essa pergunta? Pessoal, eu vou fazer assim, é, eu vou fechar essa live e já abro uma outra com Saulo para a gente poder fazer isso daqui, tá bom? Então não fiquem aí, eu já vou fechar essa, salvar e já começo uma nova. A gente já volta.